pode... A mãe vai dar um sinalzinho. Ah, tá. Então, a gente chegou aqui, eu, meu esposo e meus filhos no ano de 62, né? 1962. Então a gente chegou, tinha uma congregação bem pequenininha, estava começando na casa do irmão José Gardino. E então eu congregava ali. Era muito difícil para mim vir na igreja com as crianças. Na igreja não, o salão, era um salão, a sala dele, uma sala grande. E ali então os irmãos reuniam e dirigiam o culto. E eu vinha com as minhas crianças só dia de domingo. Era muito difícil, tinha muito mata, e era muita dificuldade. Mas graças a Deus, eu sempre, todos os domingos, eu vinha no culto e Deus abençoava muito ali aquela congregação. Muitas pessoas aceitou Jesus, né? Naquele ano de 62. Aí passou, quando foi no ano de 64, os irmãos vieram e alugaram um salão aqui em Nova Aurora, porque a sala do irmão já estava ficando pequena, não dava para comportar todos os irmãos. Aí eles alugaram, né, um salão, e ali o irmão Eduardo da Silva Neto, aquele irmão muito abençoado, ele tinha um cooperador que ajudava ele, que era o irmão... tinha vários irmãos, mas tinha sempre aqueles irmãos que estavam ajudando ele, vários cooperadores, né? Tinha irmão Ismael, tinha outros irmãos que cooperavam, que ajudavam ele, o irmão Eduardo. E ele aí ficou, né? O primeiro batismo que foi realizado foi em junho de 64. E vários irmãos foram batizados. Foi uma benção aquele batismo, foi o primeiro batismo. E depois que aquela congregação já não estava comportando muito, tinha muitas pessoas, muitas crianças batizadas com o Espírito Santo. Tinha dia que o culto era aquela coisa maravilhosa, nunca me esqueço. Crianças falando em mistério, coisa mais linda. E aí crescia muito mesmo a igreja, o povo convertia bastante. Aí o irmão Eduardo, com muita dificuldade, ele conseguiu construir a igreja de madeira, sabe, aquele tempo. Não tinha quase materiais de construção, então ele construiu a igreja de madeira. Tinha uma serraria, né, aqui em Nova Aurora. E ele então conseguiu, os irmãos, todos trabalhavam na lavoura, era muito difícil, mas o Senhor abriu as portas e abençoou, e ele conseguiu construir a igreja, uma igreja de madeira grande, uma igreja bem grande mesmo, enchia aquela igreja, converteu muita gente, vinha muita gente de fora, de Minas Gerais, veio várias famílias. Então era uma coisa maravilhosa aquele trabalho ali. E ele construiu aquela igreja e quando foi no ano de 67, ele concluiu a igreja e tudo. Até tem um casal de filhos meus que foram apresentados quando ele estava tomando conta da igreja, que foi o Moisés no ano de 65 e a Noemi no ano de 67, foram apresentados na igreja. Era muito maravilhoso aqueles trabalhos, aqueles cultos, coisa maravilhosa. Aí o irmão Eduardo mudou dali, veio um irmão por nome de José de Barros, sabe? Mas esse irmão, o irmão José de Barros, ele não ficou muito tempo, ele passou um tempo, e aí ele mudou, o irmão José de Barro, aí veio o irmão Juarez Dias, um irmão maravilhoso, abençoado. Ele era um presbítero, né? E ele era muito abençoado, ele visitava muitas famílias no sítio, ele ia de bicicleta visitar. Na minha casa mesmo, eu morava distante 3 quilômetros daqui de Nova Aurora, e ele ia visitar na minha casa, era difícil passar 15 dias que ele não fosse lá. Ele visitava muito as pessoas de bicicleta, porque naquele tempo a igreja não tinha carro. Mas, irmãos, era uma benção muito grande, muito maravilhosa.